Henrique VIII é talvez o rei mais famoso da Inglaterra, embora seja frequentemente definido por seus casamentos e não por quem ele realmente era como um indivíduo. Ele era um aspirante a príncipe guerreiro que nunca correspondeu às suas próprias aspirações. A batalha final de Henrique foi contra a doença e a decadência geriátrica, e isso teve um impacto significativo em como ele governou em seus últimos anos. Nos últimos 7 anos de sua vida, de 1539 a 1547, Henrique era uma figura bem diferente para o homem do famoso retrato de Hans Holbein o Jovem. Ele era um monarca geriátrico, sua vida era um pesadelo vivo de dor e doença. Ele vivia deprimido, vulnerável e assustado. O tempo se esgotava rapidamente para o velho rei, e nenhum de seus sonhos de infância de vitória no campo de batalha e glória pessoal havia sido alcançado. Henrique VIII foi o segundo monarca inglês da Casa Tudor, governando de 1509 até sua morte em 1547. Acredita-se que a obesidade e doenças decorrentes dessa condição tenha sido uma das principais causas de sua morte. O monarca faleceu aos 56 anos. Mesmo tendo se prevenido de epidemias como a praga e a doença do suor, ao longo dos anos, Henrique foi tendo seu corpo deteriorado e descuidado. Quando alcançou a meia-idade, suas medidas dobraram de tamanho, e ao morrer, estava pesando mais de 100 quilos. Em seus últimos anos, o monarca sofria com sérios problemas no trato digestivo, agravados pela obesidade e por sua perna ulcerada, que lhe causava fortes dores e às vezes o impossibilitava de andar. À beira da morte, o soberano sequer conseguia se comunicar. A osteomielite crônica nas pernas de Henrique o forçou a andar com bastão desde 1540. 2 anos depois, ele só conseguia chegar ao seu quarto içado por um elevador primitivo. Em 1545, ele só se locomovia quando era carregado em uma espécie de liteira por 6 criados. O rei raramente ficava sozinho, mas quando ficava, precisava pedir ajuda por meio de apitos ou berrando através de uma tromba. Em 1545, a visão de Henrique passou a falhar. Ele passou a comprar óculos de armação de arame da Alemanha, 10 pares de cada vez, e foi forçado a desistir de assinar papéis de Estado, algo que ele nunca gostou de fazer de qualquer maneira. Em vez disso, uma espécie de carimbo com a assinatura real era impresso em documentos. Tinha que haver salvaguardas contra o uso indevido do carimbo. Documentos assinados por esse carimbo eram listados todos os meses para sua aprovação. Porém, depois de um ano, o rei parou de examinar essa lista e entregou as alavancas do poder aos que o cercavam. As famosas birras de Henrique VIII não eram apenas um legado dos genes Tudor. Seguindo a insistência de seu pai em que levasse uma vida enclausurada e protegida depois de se tornar o príncipe herdeiro, Henrique começou a exibir sinais associados a um distúrbio de comportamento narcisista, que é caracterizado, entre outras coisas, por sentimentos exagerados de alta importância e uma falta crônica de empatia para com os outros. Quando encurralado em um canto, a vítima ataca violentamente. No caso de Henrique, sua convicção de que governava com a aprovação divina de Deus intensificou os sintomas. Como representante de Deus, quando Henrique VIII orava, ele dizia que sabia que Deus o ouvia. Na década de 1540, sua condição mental piorou ainda mais. Henrique ficava frequentemente deprimido, sofria de violentas mudanças de humor e tornava-se cada vez mais psicótico e paranoico. Para piorar a situação, o corpo do rei também estava coberto por furúnculos cheios de pus, e acredita-se que ele sofria com a condição de gota, uma doença que causava frequentemente crises de artrite inflamatória na pele. Uma teoria moderna ainda afirma que ele supostamente também teria contraído sífilis. No entanto, muitos historiadores negam essa possibilidade. No final de sua vida, Henrique sofreu com outras feridas nas pernas, mas se recuperou depois que seus médicos cauterizaram suas pernas com ferros quentes para queimar o tecido infectado. No entanto, estava se aproximando a hora em que o rei encontraria seu criador. Seus médicos sabiam disso, mas ficaram com medo de avisar o paciente de que ele estava morrendo. Em 27 de janeiro de 1547, Sir Anthony Dane, o cavalariço do banquinho, que cuidava das fezes do rei, assumiu essa inglória tarefa. Ele entrou no quarto do rei naquela noite e o encontrou consciente. Por fim, Henrique concordou que deveria ver Thomas Cranmer, o arcebispo de Canterbury.
Mas primeiro Henrique disse: "Eu vou dormir um pouco." Essas seriam as últimas palavras de Henrique VIII. Logo após pronunciá-las, ele entrou em coma. Na época, Cranmer não estava no palácio. Era um dia gelado e ele levou muito tempo para chegar a Whitehall. Ele só apareceu para ver Henrique depois da meia-noite. O arcebispo sentou-se ao lado do rei e pediu algum sinal dele, e não houve resposta. Mas então o arcebispo agarrou a mão do rei e, de repente, o moribundo Henrique torceu sua mão o mais forte que pôde. Os presentes tomaram isso como evidência conclusiva de que o rei ainda estava vivo. Mas Henrique VIII morreu pouco depois, provavelmente por volta das 2 da manhã de 28 de janeiro de 1547. E é provável que a causa da morte tenha sido insuficiência renal. Henrique morreu com a idade de 55 anos e 7 meses. Ele governou a Inglaterra e o país de Gales com punho de ferro por 37 anos e 281 dias. A dinastia Tudor continuou através de seus filhos, Edward VI, Mary Tudor e Elizabeth. Henrique havia planejado uma magnífica tumba real quase desde o início de seu reinado. Ele iria se vangloriar de seu poder por séculos sem ninguém mais para contradizer sua orgulhosa mensagem em mármore e metal. Ele foi enterrado em uma sepultura na capela de São Jorge ao lado de Jane Seymour, sua terceira esposa. Mas Henrique não teria a grandiosa tumba que havia planejado. A tumba incompleta foi destruída em 1646 e a grande efígie de bronze de Henrique foi derretida para arrecadar dinheiro para pagar a guarnição do castelo de Windsor. Em 1804, foram feitos planos para um novo mausoléu sob a tumba de Henrique VIII, e os últimos vestígios de seu monumento foram varridos. O sarcófago preto de Henrique VIII foi reciclado mais uma vez, desta vez para o túmulo do almirante Horatio Nelson, na cripta da Catedral de São Paulo. Olá, eu sou o professor Danilo. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo. Se você estiver pensando em ajudar o canal, você pode ajudar de 3 formas: tornando-se um membro, clicando no botão Seja um Membro aqui embaixo desse vídeo, apoiando na nossa campanha no Apoia-se, clicando no link do comentário fixado. No mais, é isso. Até mais!